Pensamos que seria apropriado começar o vídeo mostrando a vocês toda a balela que Satanás espalha com sua falsa doutrina. Quando fomos à loja de bruxaria, fomos a uma loja de bruxaria chamada Pentagramas, certo? E este é o tipo de doutrina que vocês estão encontrando por aí. Este é o secularismo que está sendo empurrado na sociedade agora. Bruxaria gay, livro de feitiços de bruxas, dicionário de demônios, livro compacto de bruxaria, livro de astrologia. Todas essas coisas são demoníacas e vêm direto do poço do inferno. E Satanás está empurrando esta agenda secular dizendo: ah, sua verdade está bem, tem a sua própria verdade. Mas essas coisas são demoníacas e vêm direto do poço do inferno e elas o manterão separado de Deus por uma eternidade. E se você é o diabo por espalhar essa bobagem estúpida, é isso que pensamos. Achamos que é estúpido. Repreendemos isso em nome de Jesus. Sério? Livro de feitiços astrológicos? Tipo, o que estamos fazendo aqui? Tudo isso pode queimar no inferno, onde Satanás também vai queimar. Se vocês querem vida real, não procurem doutrinas estúpidas como bruxaria, dicionário de demônios, bruxaria gay, o livro de astrologia. Olhem para Jesus Cristo. Ele é quem tem as palavras de vida, como diz em João capítulo 6. Nós repreendemos tudo isso em nome de Jesus, e essas coisas vão queimar no inferno, direto com Satanás. Na loja de bruxaria, eles tinham até velas em forma de genitais masculinos que você podia queimar se quisesse aumentar seus desejos carnais. Tudo isso é demoníaco e vem direto do poço do inferno. Precisamos ficar o mais longe possível disso e nos apegar à verdade da palavra de Deus. Isso não faz absolutamente nada. Satanás só veio para roubar, matar e destruir. Este é o fruto da doutrina da feitiçaria bem aqui. Certo, pessoal? Estamos voltando para a mesma loja de feitiçaria onde estivemos no ano passado com aquele bruxo, mas este ano vamos conversar com uma alta sacerdotisa bruxa na mesma sala de sessão. Eles concordaram em sentar conosco e ter uma discussão bíblica e falar sobre qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a luz. Existem múltiplos caminhos? Existe apenas um caminho? A nossa fé está em Jesus? Nossa fé é no divino e no natural? Vamos falar disso. Será ótimo. Pessoal, se querem uma camiseta Eu Odeio Satanás antes de irmos ao vídeo, vão para JesusOnTheStreet.com. Vá buscar sua camisa Odeio Satanás. Amamos Jesus e odiamos o diabo, pois ele quer nos pegar e não se importa conosco. Então vá para JesusOnTheStreet.com, pegue sua camisa e vamos falar com a bruxa na sala de sessão. Há quanto tempo faz bruxaria? Praticando por mim mesmo, provavelmente, tipo, 25 anos. Apenas Certo. aprendendo e lendo. E você se considera uma alta sacerdotisa? Sou Então, uma o que sacerdotisa. isso quer dizer exatamente? Só que sou o líder da religião de Alexandria e da bruxaria tradicional britânica. A bruxaria em si é apenas uma religião. Não é tanto uma prática, é uma religião. É o que acreditamos. Certo. E você disse que cresceu, sua mãe era bruxa e a vida toda você meio que viveu a bruxaria e você nasceu em Salem. Salem é um polo de bruxaria e coisas do tipo. Então, o que você acha que acontece quando morremos? Eu acredito. E é tudo sobre fé, não é? Fé é o que você crê, não importa o que, certo? E você provavelmente crê que ao morrer, se for bom, vai para o céu, se for mal, vai para o inferno. E se estiver no meio, vai para o purgatório, correto? Eu não creio nisso, mas vou deixar você falar primeiro antes de eu falar o meu. Eu quero... Então, acredito que quando você morre, você encontra a paz com o Deus e a deusa, e eles te abraçam e estão lá, a menos que você precise, a menos que você seja uma pessoa terrível, não creio que seja ferido de forma alguma. Acho que você fica preso de forma que não pode mais ferir ninguém, e só precisa processar tudo de terrível que fez em vida. Certo. E eu sou de mente muito lógica, tipo, qual é a evidência que você tem que te faz acreditar nessas coisas? Minha fé. Eu simplesmente acredito. Apenas eu simplesmente sua fé, acredito. tá bom. Sim, que evidências você tem? Certo. Sim, então eu cresci num ambiente cristão, só para contextualizar, eu cresci numa escola cristã, mas não seguia Jesus de verdade. Na verdade, fiquei com um gosto amargo na boca, porque tive certas situações em que pessoas diziam seguir Jesus com os lábios, mas suas ações estavam longe do que Jesus faria. E por isso eu achava que eram hipócritas. Eu achava que Jesus era um hipócrita e eu não queria ter nada a ver com isso. Eu tive depressão e ansiedade por uns 4 anos muito forte e aos 17 planejava me matar. E na noite em que eu ia tirar minha vida, tive um encontro sobrenatural com Jesus. Essa foi a minha experiência com Jesus, onde Jesus me encontrou, se revelou a mim. Fui inundado com a maior paz e amor que já senti na minha vida de Jesus naquele momento. E eu pedi a Deus para tirar minha ansiedade e depressão e eu não tive isso desde aquele dia. Viu o quê? Então eu não vi nada. Então foi como uma revelação sobrenatural. Naquele momento em que eu estava conversando fé. com um cara meio que... Eu não tinha fé em Jesus. Eu não tinha fé na circunstância. Eu estava no fundo do poço. E esse cara nem estava pregando. Ele, na verdade, não falou de Jesus. Ele, na verdade, disse o total oposto. Ele disse, minha esposa está me deixando. Ela está tirando meus filhos. Minha vida está desmoronando. E então ele disse, eu amo minha esposa, mas ela não sente o mesmo por mim. Não há crescimento em um relacionamento se o amor não for mútuo. E quando ele disse isso, os 45 centímetros entre minha cabeça e meu coração finalmente se conectaram. E há um versículo em Mateus 16, onde Jesus diz, não é por carne e sangue que vocês conseguem entender que eu sou o Cristo, mas é um dom de Deus. E esse momento aconteceu comigo, onde entendi o evangelho pela primeira vez na minha vida. E eu percebi, bem, talvez eu não saiba que Jesus me ama se eu não me entreguei para amá-lo de volta, certo? Tipo, se fôssemos amigos, sairíamos, faríamos refeições, estamos saindo agora, conversar, coisas assim. Do mesmo jeito, nunca fiz isso com Jesus. E foi minha experiência com Jesus.
E foi assim que comecei, tipo, ok, esse a quem orei tirou minha depressão e ansiedade, então vou ver se ele é a verdade. E foi aí que comecei a pesquisar. Sobre suas crenças pessoais, como deuses e deusas e a vida após a morte, você acredita que toda religião e crença leva ao mesmo lugar? Ou qual a sua posição sobre isso? Eu acho que sim. Acho que a maioria das religiões basicamente segue o mesmo princípio, certo? Tipo, não seja um idiota, tente amar as pessoas, estamos todos apenas tentando sobreviver. E no final, tipo, a dor, o sofrimento, a angústia de estar vivo, você pode descansar e estar em paz, certo? Sim. Então, sim, isso é ótimo. Então, o meu ponto sempre foi Jesus, certo? Quem é esse tal de Jesus? Porque me parece que toda religião, sistema de crenças, espiritualidade, de alguma forma, tem uma perspectiva de Jesus. E todas elas meio que têm a mesma ideia também, até certo ponto. Tipo, muitos deles dizem, ele é só um bom profeta, ele é um bom professor, ou ele tem bons ensinamentos, mas não concordo com tudo o que ele disse, ou coisas assim. Ou algumas pessoas são como os ateus, tipo, eu nem me importo com ele. Mas no cristianismo, Jesus afirma ser Deus e no... Sim, o Filho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele diz ser o caminho, a verdade e a vida. E eu acho interessante, ele afirma, eu sou a verdade. Ele não diz, eu sou uma verdade, ele declara, eu sou a verdade. E nesse mesmo versículo, em João 14, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu dissesse, vou olhar para tudo e acho que tudo leva ao mesmo caminho, meu cérebro lógico pensa, bem, o que todas essas coisas dizem sobre Jesus? E o próprio Jesus, no cristianismo, diz, bem, espere um segundo. Eu acho que sou o único caminho e se não puseres tua fé em mim, não terás relacionamento com o Pai. E isso para mim foi muito importante, porque eu pensei, ok, Jesus está afirmando que é o único caminho, então preciso investigar esse cara e ver como ele é a verdade. Será que ele é mesmo a verdade? A forma como ele faz é melhor que a minha? Ou será que o meu jeito é o melhor, entende? Foi isso que me trouxe até este ponto hoje. Eu realmente acredito que ele é a verdade e eu penso que podemos encontrar paz plena, satisfação, amor, tudo o que procuramos nele. Bem, quando se trata de cristianismo, para você, você acredita ou não acredita? Você pensa que existe uma possibilidade de que Jesus possa ser a verdade? Não, eu acredito que Jesus era um carpinteiro judeu muito bom que acreditava no amor e na paz. Algumas pessoas o chamam de hippie agora. Eu acho que ele acreditava que todo mundo merecia paz e liberdade. Ele era provavelmente um pouco socialista. Mas eu não acredito que ele fosse a verdade. Essa não é a minha fé. Acredito que as pessoas geralmente acreditam nele e acredito que muito do cristianismo tende a se afastar dos seus ensinamentos, o que é muito Isso é triste. Mas acho que Jesus, em sua essência, é uma bela história e acredito que foi baseado numa pessoa linda. Eu não o considero o filho de Deus. Por quê? Por que não crê que seja o filho de Deus? Porque tantos espíritos, tantas fábulas, tantas lendas e histórias tiveram. Eu sou o filho, eu sou o escolhido, tudo. Olhe para os faraós egípcios. Todos eles diziam que eram Deus e é por isso que deveriam ser adorados. Então, acho que é apenas uma necessidade de fé, uma necessidade de prova. Tipo, se você realmente acredita em algo, você não deveria precisar do filho de Deus andando por aí provando isso para você. Você deveria acreditar. Bem, é por isso que, na verdade, uma das minhas coisas favoritas sobre Jesus é que, por ele afirmar ser Deus, ele não apenas nos diz como viver, ele nos mostra como viver, certo? Ele vive as coisas que são ensinadas nas Escrituras. E eu acredito, a Bíblia nos diz que todo ser humano tem a eternidade plantada em seu coração. Que versão da Bíblia? Eu leio a tradução ESV. E Que é, tipo, o quarto escrito nos últimos poucos milhares de anos, correto? bem, há uma diferença entre uma tradução e a transmissão da escritura, certo? Então, tipo, se eu te dissesse, estou zangado, e depois eu dissesse, estou bravo, estou usando sinônimos para expressar a mesma coisa. A transmissão da escritura, nós acreditamos como cristãos, foi preservada, certo? Mas as traduções, só porque as pessoas usam palavras ou coisas diferentes, Mas o significado meio que se perde um pouco, né? Tipo, com a analogia de bravo e zangado que você usou. Tipo, se você disser, estou zangado, isso, tipo, com essas vogais e consoantes, conexão humana, como desenvolvemos, tendemos a interpretar isso de forma mais negativa. Tipo, estou bravo. Estou bravo não soa como um grande problema como zangado, bem, claro, certo? eu diria que sim, até certo ponto. Mas certo, e a questão qual é a mensagem? Qual é a história? Tipo, a evidência esmagadora da Bíblia é que possuímos milhares e milhares de manuscritos que datam de perto do original. Não temos originais.
Temos 0 autógrafos. É o que chamamos de originais. O que Moisés passou para o papel, não temos. A prova avassaladora das cópias e mais cópias e mais cópias é que há uma consistência. Até mesmo historiadores romanos que nós consultamos, que não eram cristãos, que ainda consideramos como história, como historiadores como esses, Bem, os romanos posteriores, claro, mas os primeiros, temos, nem tanto. tipo, Cornélios Tácitos, que foi um historiador do primeiro século, que escreveu sobre a crucificação cruel de Jesus Cristo. Você tem Plínio o Chorão, que é o apelido dele, escrevendo sobre a morte. E acredito piamente que ele foi crucificado. Os romanos adoravam fazer isso e acredito piamente que a população judaica lavou as mãos dele. Acredito em toda essa história. Há muitas evidências disso, só não acredito que Jesus fosse Deus. Sim, então essa é a questão principal. Ele ressuscitou dos mortos porque não foi como se ele tivesse voltado à vida após 15 minutos na emergência. Ele estava no túmulo por 3 dias e depois está vazio. Talvez. Ou talvez animais selvagens o pegaram e isso se tornou apenas uma lenda. E é isso que você acredita pessoalmente? Eu não sei, eu não estava lá. Eu não presumiria o que sei com a história real de Jesus, que eu acredito que foi uma pessoa real. Há tanta evidência pra dizer que não foi. Eu só não acredito que ele ressuscitou. Mas quem sabe, certo? Ninguém pode provar como as pirâmides foram construídas. Então, Claro, sim. Você acredita que, tipo, a Segunda Guerra Mundial aconteceu Sim. e a Guerra Civil e o Sim. 11 de setembro? Sim. Eu não tinha nascido. Fui uma testemunha ocular, eu estava viva. Eu sou muito velha. Eu não era nascido, certo? Então você disse que foi testemunha ocular do 11 de setembro, certo? Então se você me contasse e descrevesse essa experiência pra você, que é traumatizante. E eu olharia pra você e pensaria, uau, isso é muito convincente. Tipo, eu consigo entender como foi, sabe? Da mesma forma, mais de 500 testemunhas oculares viram Jesus em seu corpo ressuscitado durante um período de 40 dias e o observaram ascender aos céus. Temos relatos de testemunhas oculares. Então, quando olhamos para algo assim, isso me faz pensar, ok, há testemunhas oculares que fizeram isso. Então você tem pessoas que morreram não pelo fato de ele ter sido crucificado, eles morreram pelo fato de ele ter ressuscitado dos mortos, porque essa é a razão pela qual queriam apedrejá-lo. Essa é a razão principal pela qual eles queriam apedrejar Jesus em primeiro lugar, porque ele estava afirmando ser Deus. E então, esses apóstolos, sabe, todos eles estão pregando este evangelho. A primeira mensagem do evangelho de Pedro, que vemos no livro de Atos, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Pá. Quer dizer, ele pensa, aqui eu acredito que este homem venceu o pecado e a morte. Eu e você não podemos vencê-los. E não sei você, mas se me pedisse para guardar uma informação secreta e não partilhar algo e as pessoas estivessem a tentar arrancá-la de mim, eu mentiria totalmente por você porque me importo com a sua informação. Mas se alguém me ameaçasse de morte para mentir sobre algo, eu não poderia morrer por uma mentira, certo? Sabe o que eu tô dizendo? É que eu não acho que alguém com 2 neurônios na cabeça morreria por uma mentira. Acho que ninguém faria isso. acho que se forem torturados o suficiente e só querem aquela libertação, certo? Pessoas confessam falsamente o tempo todo porque só querem que a dor, a tortura mental, pare, entende? Certo, mas eles não pediram para que parassem, sabe? Eles permaneceram até a morte. Esses caras literalmente morreram. E então, quando eu olho para a história e eu olho para, ok, quais são as palavras que Jesus, o que temos Jesus dizendo registrado nas Escrituras, o que temos de evidência de Jesus dizendo, o que são todas essas coisas. E eu olho para a Bíblia. Há uma mensagem muito presente que desafia respeitosamente uma crença como a sua, que é quando você diz, ei, pode ser que cada um está numa perspectiva diferente de uma montanha, escalando seu caminho para o mesmo lugar. Sabe, é como se, bem, todas essas pessoas estivessem subindo a montanha, enquanto o cristão diria, Jesus desce da montanha e encontra a humanidade onde ela se encontra. E o presente está na mesa. E o que eu estava dizendo antes é que eu acho que a espiritualidade e a eternidade estão plantadas no coração de todo ser humano. E eu acho que é por isso que há pessoas que vêm à sessão espírita ou tentam religiões diferentes ou fazem essas coisas, porque o coração delas está clamando por algo maior do que apenas este reino físico. E eu não acho que isso seja uma coincidência. Mas, de acordo com a Bíblia, estamos a olhar para Satanás, que seria o príncipe deste mundo, bem, na sua crença, mas na minha crença, o cristão diria que Satanás é real. A Bíblia o descreve como vindo apenas para roubar, matar e destruir. E se essa é a sua única mensagem, isso significa que ele vai perverter e corromper tudo o que é bom. Então, a minha pergunta para você seria, se Deus é real, por que iríamos buscar outros espíritos quando poderíamos ir diretamente à própria fonte da vida, que é Jesus? Essa é a oferta que eu acho que ele está colocando sobre a mesa. E essa é a sua fé, essa é a sua crença. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Fico muito feliz que você tenha isso. Mas você não sabe se é real até saber, certo? Eu não sei se o meu é real até saber. Eu acredito que sim. Acredito de todo o coração que é. Mas ninguém sabe. Certo. Eu sinto que a coisa que mais me desafia é que um dia você e eu vamos chutar o balde. É o único fato que existe na vida.
É como se não pudesse evitar a morte. E as chances em jogo são se você... Eu acredito numa verdade absoluta. E sei que você pensa, bem, sabe, pode haver várias maneiras. Mas vamos partir do princípio da verdade absoluta por um segundo. Se o seu caminho é verdadeiro, nenhum de nós tem nada a perder. Bem, depende, não somos pessoas más, então não temos nada a perder. Se o que estou dizendo é verdade segundo a Bíblia, então algo está em jogo agora, sabe? Porque em 2 Coríntios 5 é isto que Paulo escreve. Ele diz, todo ser humano vai comparecer perante Deus e ser julgado tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas ruins que faz neste corpo. Ou seja, você e eu vamos comparecer perante Deus um dia, segundo a perspectiva cristã. Vamos comparecer perante Deus e nossas ações, pensamentos e palavras vão testemunhar contra nós, tudo o que fizemos. E não podemos evitar, não podemos fugir disso. Não podemos mentir e dizer, bem, eu não fiz isso, porque a nossa vida vai testemunhar contra nós. E Jesus faz uma declaração. Ele diz que se depositarmos fé nele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se depositarmos fé em Jesus Cristo, que porque ele viveu a vida perfeita e ele pagou a morte que eu e você merecemos pagar pelos nossos pecados e acreditamos que ele derrotou, bem, somos maus no fundo, certo? Bem, alguém teve que te ensinar a ser egoísta com seus brinquedos? Não, eu tinha irmãs, tinha que dividir. Alguém te ensinou a fazer o que é errado? Você já fez algo errado na sua vida? Provável, todos já. Certo, esse é o ponto. Então pecamos e da mesma E os forma um animais? criminoso... Bem, acho que animais são um caso Por quê? diferente. Porque animais não são seres humanos. Não são feitos à imagem de Deus. Como sabe? Porque é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que o homem é feito à imagem de Deus. Isso te torna mais precioso que as aves. É o que Jesus diz. Bem, pensem nas aves do céu. E Deus se importa com as aves do céu. Ele diz, não alimenta ele as aves do céu de graça e elas nem precisam trabalhar por seu alimento. Se as aves não precisam trabalhar por seu alimento, então quanto mais valiosos somos eu e você, porque fomos feitos à imagem de Deus. E temos livre arbítrio para escolher se cremos em Jesus Cristo ou não. E se escolhermos crer em Jesus Cristo, isso lhe dá alegria. Isso alegra o coração dele porque confiamos que o caminho dele é melhor que o nosso. Depositamos fé nele, estamos unidos a ele por toda a eternidade. Mas se dizemos, Deus, quero viver do meu jeito, isso parte o coração dele, mas ele concede e respeita o desejo que escolhemos e permanecemos separados dele por toda a eternidade. E depois o quê? E pagamos o preço pelo nosso pecado e erro. Da mesma forma, nosso preço pecado. pelo mal? Então, nosso pecado é quando transgredimos as leis. Pensa assim, da perspectiva cristã, acreditamos que Deus tem um plano original para a humanidade. E por causa da queda no jardim, quando nos rebelamos e dissemos, eu quero viver do meu jeito. Adão e Eva, a maçã e tal. Sim, ambos pecaram contra Deus. Nós nos rebelamos, o pecado entrou no mundo e o pecado cria uma lacuna entre o homem e Deus. E por causa disso, Satanás perverteu tudo o que era bom. Então agora sou orgulhoso. Agora Bryce está olhando para si mesmo em vez de olhar para Deus e ter um relacionamento. Agora fico nervoso e faço tudo errado. Trato mal as pessoas. Sou egoísta e no fundo sou assim. E porque me afastei do desígnio original de Deus e tentei viver a minha própria maneira, eu mereço ser devidamente punido por ter me rebelado e por ter sido pecador, da mesma forma que um criminoso merece pagar por todos os seus crimes, não é? Qual seria a sua punição? Morte. É o que a Bíblia diz, não é mesmo? Então, morte. E por causa da morte, é isso que nós pagamos. A proposta que Jesus nos faz é que ou você e eu pagamos pelos nossos pecados com a nossa própria vida, ou então depositamos a nossa fé em que a morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados foi o suficiente e somos perdoados. E a beleza disso é que o amor de Deus me impulsiona a ter conversas. O amor de Deus me impulsiona a orar pelo estranho. O amor de Deus me impele a compartilhar o evangelho, porque se eu for se o Bryce acha que Jesus Cristo é o único caminho, e eu não estiver dizendo a Angel, ei, Angel, eu te amo, eu te respeito, acho que és a melhor, mas acho que Jesus é a verdade. Eu seria um hipócrita absoluto se não achasse que Jesus era a verdade. E eu vou sentar aqui do outro lado da mesa e te dizer, ei, sim, é legal. Entende o que Concordo quero dizer? plenamente que é a sua fé, sim. Sim, e eu acho, e eu entendo isso perfeitamente. Eu acho que a minha última questão é a da verdade absoluta. E é sobre isso que eu quero te perguntar. Se você acredita, do seu ponto de vista, bem, talvez cada um tenha uma peça diferente do quebra-cabeça, contanto que você seja uma boa pessoa. Não, eu acredito que estou certo. Essa é a minha fé. Você se acha Essa é a minha certo, fé. tá bom. Eu acredito que a maioria das religiões tem o ponto de vista básico de que se você é uma boa pessoa, você é recompensado e se não é, não é. Mas eu acredito que toda a minha fé é o que eu acredito. O que me ensinaram a acreditar é verdade. Então, Entendi, obrigado por esclarecer. Você disse antes, tá? Não acredita que se for bom vai pro céu, se for mal vai pro inferno. Sim, com base naquilo que entendo do cristianismo, sobre o qual não sei muito, mas li a Bíblia talvez umas 2 vezes há uns 10 anos. Então, Sim, então, a perspectiva cristã seria, sabe, é legal ser uma boa pessoa e uma pessoa legal, mas pessoas legais não vão para o céu. Pessoas fiéis vão para o Onde céu. vão os bons? Bem, aqui, essa é a questão sobre as obras, certo? É o Bryce que alimenta o sem-teto. Bryce ora pelo estranho, né? Bryce faz essas coisas, mas eu não faço essas coisas para construir minha própria escada para o céu. Eu faço essas coisas porque amo a Deus. Isso faz sentido? É como ouvir o seu pai.
Eu não ouço meu pai porque ele está me ameaçando e tem uma arma apontada para mim. Eu ouço meu pai porque eu quero, porque eu o amo. Então, o que me deixa seguro em Jesus Cristo, a eternidade, o padrão para o céu é a perfeição. Você e eu não somos perfeitos, então precisamos... Como entramos no reino dos céus? A justiça de Deus vem sobre nós quando depositamos fé em Jesus Cristo. E um transbordamento da minha fé seria servir aos outros, amar aos outros. O maior mandamento é amar a Deus, amar as pessoas. Antes de poder servir os outros, tenho que amar a Deus sinceramente com meu coração, ou não conseguiria tratar as pessoas com justiça. Eu não conseguiria te ver direito se eu não visse a Deus e percebesse bem que a Angel é tão valiosa quanto eu, tão valioso quanto o morador de rua, tão valioso quanto as pessoas mais ricas do planeta, sabe? Então, não é sobre construir meu caminho para o céu, mas é sobre depositar fé em Jesus Cristo, e porque eu acredito que o caminho dele é maior, eu me afasto do meu pecado, eu me arrependo e eu vivo essa fé. Você entende o que estou dizendo? Então essa é a perspectiva, tipo, do ponto de vista cristão. Ok. Onde você acha que as pessoas que não fazem isso vão? Bem, eu não sei como Deus julga as intricácias da terra, certo? No que eu creio. Creio que se tiver fé em Jesus Cristo, estará unido a ele por uma eternidade. Creio que estará separado dele por uma eternidade. E para onde você vai? Você é apenas um espírito que anda pela terra? Sim, está existe no o céu inferno? e o inferno. E eis o que penso sobre o inferno. Acredito que é um sistema de justiça e uma escolha, como te expliquei antes, certo? Sistema de justiça no sentido de que um assassino merece ser julgado e pagar pelos seus crimes. Da mesma forma, não seria justo que eu e você nos safássemos da rebelião sem sermos responsabilizados. Então, o inferno não é só prestação de contas e justiça, mas também uma escolha. Deus deseja que todas as pessoas tenham um relacionamento com ele, mas ele não é um ditador no sentido de que ele força a Angel a acreditar nele e força a Bryce também, porque o amor não é genuíno. Então ele te dá outra escolha. Ele diz, mas certo, Bryce e Angel, vocês podem escolher me seguir ou não, e se o fizerem, isso alegra meu coração. Foi assim que eu os projetei para fazer. Mas se não o fizerem, parte meu coração. Mas eu respeito a escolha de vocês, porque fizeram a escolha de servir a si mesmos e não a mim, e passaram a eternidade separados de mim. Assim. E tem um versículo da Bíblia que printei para ler. Certo. Enquanto procura, posso te fazer uma pergunta? Sim, senhora. É algo que me veio à mente. Digamos que você tem uma tia, certo? Hipoteticamente, o nome dela sim, é Betsy. Betsy é maravilhosa, faz biscoitos, alimenta o sem teto, tricota suéteres pra criancinhas que estão, tipo, Sim. morrendo de frio, né? E ela é uma pessoa muito, muito boa. Ela é muito doce. Ela nem fala palavrões. Certo? Sim. Ela não bebe, ela nunca usou drogas na vida, mas ela é budista. Sim. Pra onde ela vai quando Ela ficará morrer? separada de Deus por toda a eternidade. De acordo com o que diz a Bíblia, sim. E é o que você crê. Bem, olhe, esta é a escritura que vou ler e que creio responderá à sua pergunta. Então ele diz em Apocalipse 22, diz, fora estão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Agora no Antigo Testamento você tem a lei, certo? Onde diz, não matarás, não roubarás, não farás todas essas coisas. Mas então Jesus esclarece o que é a lei. Ele diz, olhe, ouça, se você se irar com um irmão, você já assassinou no seu coração. E se você olhar para uma mulher com cobiça, já adulterou no seu coração. Então, agora ele está até esclarecendo a lei, dizendo que tudo é uma questão do coração. E o pré-requisito para a separação de Deus está inteiramente no coração. Deus não observa a aparência exterior. Ele olha para o coração e vê pessoas gentis e cheias de amor, que servem e amam de verdade. Como meus amigos muçulmanos, eles oram mais do que muitos cristãos. Eles alimentam o sem-teto mais do que muitos cristãos. Certo, entendi. Mas nós temos duas perspectivas diferentes de Jesus. E se Jesus está dizendo, ei, você tem que acreditar em mim para entrar no reino dos céus. Então muçulmanos vão pro inferno, longe de Deus. Não só acredito nisso, mas é o que as escrituras dizem. Mas as escrituras também dizem que não podem usar roupas mistas, não podem se tatuar, não podem pintar o cabelo, não podem ter vaidade, não podem... Sim, então quando você puxa as escrituras assim, estamos falando sobre o Levi, não estamos escolhendo. Temos que ler as coisas no contexto, certo? A Bíblia é escrita para judeus e para crentes, certo? Eu sou um homem branco americano, não judeu. Irlandês, não é? Sueco, mas isso foi perto, eu tenho um pouco de sangue irlandês, vamos lá, foi bom. Mas em Levítico você tem 3 tipos diferentes de leis. Você tem a lei moral, como por exemplo, não matar e não roubar. Você tem a lei cerimonial e você tem a lei mosaica. De acordo com a lei cerimonial, você não podia ter marcas no corpo, nem roupas de tecidos mistos, nada disso. Tipo, agora, eu estaria indo para o inferno com a minha camisa 50% algodão, 50% poliéster, mas temos que... Você não é uma pessoa de poliéster. Então, o contexto da escritura aqui, especialmente naqueles tempos, no período levítico, Jesus estava avisando os israelitas, olha, há muitas terras ao redor da terra prometida que estão adorando Baal e Moloque e coisas assim. Eu preciso que vocês se afastem disso, porque eles estão marcando a pele deles com marcas, pensando que suas orações serão atendidas mais rápido quando adoram Baal. Então não faça isso. Era um ritual pagão daquela época. Mas claro, hoje eu fiz todas essas tatuagens depois que me tornei cristão. Isso pode ser controverso no meio cristão e há muitos cristãos que não concordam comigo.
Muitos judeus não concordariam. Você está certa e eu tenho o hebraico tatuado por todo o meu corpo. Mas, você não faz ideia de quantas conversas eu tive que ter sobre Jesus por causa das coisas que eu tinha no meu corpo. Então, temos que entender o contexto. Não é escolher a dedo. Temos que entender o contexto. Porque eu sou um homem branco americano que estou lendo, que acredito em um homem judeu, que nasceu em Belém, criado em Nazaré. Estou seguindo aquele cara. E por isso tenho que ter cuidado ao ler as escrituras e entender o contexto da época. Então, de novo, não é escolher a dedo. Só precisamos entender o contexto. Mas as escrituras são bem claras porque há muitos grupos que dizem, bem, Bryce, você não é judeu e não é do Oriente Médio, então você vai para o inferno. Bem, a Bíblia no Novo Testamento nos diz que por causa da morte e ressurreição de Jesus, porque acreditamos que ele derrotou o pecado e a morte, os gentios, ou seja, não judeus, não israelitas, agora são enxertados na família de Deus. Significando que a salvação está na mesa para qualquer um. E essa é a beleza, é que eu e você temos a capacidade de receber este presente gratuito, e eu acho tão legal que Jesus oferece isso na mesa. E eu acredito em algo bem parecido. Acredito mesmo que se eu continuar a ser uma boa pessoa e for gentil e tentar todo santo dia, é uma escolha ser uma boa pessoa. É uma escolha, sabe? Tentar ser compreensivo e empático e feliz e tentar viver a vida como se cada dia pudesse ser o último. Mas eu escolho, e se eu continuar a fazer... Eu acredito que se eu escolher continuar a fazer isso, eu poderei estar com meu Deus e minha deusa em felicidade eterna. Eu só não acredito que as pessoas tenham que sofrer por serem más, elas só têm que lidar consigo mesmas. E isso não é uma forma de sofrimento? Não é pra isso? Cadeia não é tipo ficar só, eu acho. Apenas ser sentado consigo mesmo, sem interação, sem paz, sem liberdade, apenas sentado com tudo o que alguma vez fez e todas as pessoas que alguma vez Você magoou. já esteve alguma Sim. vez dentro de uma prisão? Eu também já estive. Eu estive dentro da prisão estadual na Geórgia, a pior. Na verdade, ela fica ao norte de Roma, a uns 30 minutos de distância. E, meu Deus, aqueles homens estão vivendo literalmente um horrível. inferno em vida. É a pior coisa, quer dizer, é uma coisa louca e horrível. E mesmo quando passamos pelo pátio com o diretor aos criminosos de alta periculosidade, que estão nas celas ali batendo, e me tirem daqui, sabe? Mantiveram os VIPs separados do público geral? Sim, havia diferentes blocos de celas e não as pessoas de alto perfil, mas os piores criminosos, tipo Bem, em Massachusetts, assassinos ficam com traficantes. Meu Deus, isso é assustador. Até os criminosos sexuais. Quer dizer, eles geralmente acabam, tendo que ir para, como se chama? Solitária. Porque as pessoas continuam a agredi-los. Porque, sabe, não Pois se é. faz isso com crianças. Pois é. Mas, Isso é bem brutal. Sim, não, assassinos, tudo isso. A única vez que estive na prisão, a minha intenso. colega de cela cortou o bebê de uma mulher da barriga dela. E eu só tinha uma infração de trânsito. Então você esteve literalmente na prisão. Uau. Ok, então você realmente sabe. Você sabe como é. É como um inferno vivo lá dentro. E eu não acho que ninguém em sã consciência gostaria de estar lá. E eu acho que essa é a graça de Deus nesta vida, da perspectiva cristã, é que eu não sou perfeito. Mesmo que eu acredite em Jesus e eu tenho meus momentos. E a graça de Deus é que eu acordei esta manhã e eu tenho fé nele. E eu tenho mais uma chance de ser fiel. E uma coisa que eu realmente respeito em você e que eu quero te dar os meus parabéns por isso é que você tem uma sensibilidade aguçada para o reino espiritual. E há muitos cristãos que não acreditam num reino espiritual. E isso me irrita porque é real. E então eu quero te dar flores e dizer que sou muito grata por você ser tão perspicaz no reino espiritual. Mas eu queria te perguntar isso pra meio que fechar. Fechar era obviamente, eu acredito. Nós discordamos, respeitosamente. Te amo e respeito como pessoa, mas discordamos nas crenças. Nós sim, mas ambos entendemos que cada um acredita de coração e somos pessoas relativamente boas. Acredito que você é uma ótima pessoa. Você Bem, tenta ser eu uma boa agradeço pessoa. isso. Se eu creio que Jesus é a verdade, o único caminho, eu adoraria fazer uma oração simples por você. E seria esta. Jesus, se és a verdade, poderias apenas te revelar ao Angel, porque você tem uma sensibilidade aguçada para o reino espiritual. E se eu realmente creio que ele é a verdade, vou apostar todas as minhas fichas nele, que ele vai cumprir. E então eu acredito que Deus pode fazer tudo. Da mesma forma que tive um encontro no Waffle House aos 17 anos, gosto de acreditar que para muitas pessoas foi no Waffle House. É no Waffle Essa foi a minha House? última Que refeição. experiência louca. Eu sei. Eu dizia, muita loucura rola no Waffle House, mas, essa foi a minha... Eu estava fazendo minha última refeição e aquele é meu restaurante favorito. Então, eu só queria 5 segundos, se estiver tudo bem pra você, pra perguntar a Jesus. Jesus, se você é a verdade, você se revelaria a Angel? Porque se ele não o fizer, eu não preciso mais te incomodar com isso. E eu respeito, mas eu me sentiria muito confiante. Certo, sim. Está tudo Qual bem? delas? Posso A da pegar sua esquerda mão? ou a da Qualquer direita? uma. Tanto faz. Incrível. Jesus, muito obrigado pela Angel. Deus, obrigado pela nossa conversa.
Jesus, sabes que creio que és o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus, poderias revelar-te a Angel que tu és a verdade e compeli-la e convencê-la a ter fé em ti? Em nome de Jesus. Amém. Certo, pessoal? Acho que o desafio no meu coração que tenho com todas as bruxas que encontramos é que são seres humanos gentis. Cada bruxa que conheci nunca teve uma má intenção. Elas são super doces. Elas são super gentis. Mas, como disse a Angel antes, e repito, não são os bons que vão para o céu, mas os fiéis. Jesus deixa bem claro que ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não uma verdade, nem parcial, mas ele é a verdade. Se não tivermos fé nele, estaremos separados dele por toda a eternidade. E pode ser uma dura realidade, mas a verdade incomoda as pessoas quando vivem com orgulho e querem viver pra si. Então, pessoal, espero que este vídeo tenha sido encorajador. Amo vocês. Até o próximo. Eu sei que isso pode parecer vulgar, mas isso também é o tipo de coisa que vendem em lojas de bruxaria. Vendem velas em forma de genitais.